Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. A gente está na segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 22, da influência do meio. O meio onde o médium está vai ser de grande importância para aquilo que se vai produzir na reunião no efeito mediúnico. Porque nós temos três influências importantes: o espírito, o médium e o meio. E o espírito são aqueles espíritos, as almas humanas que se encontram no mundo espiritual, que querem se comunicar. Cada um deles tem seu nível de conhecimento, seu nível de entendimento. O médium, com todo o seu cabedal de culturas desta vida e das anteriores, mais as suas possibilidades fisiopsíquicas, que são possibilidades físicas e possibilidades psíquicas. Tem que ter as duas possibilidades para que a mediunidade desenvolva-se de uma forma mais plena, de uma forma mais natural. Com relação à mediunidade, existem várias teorias a respeito de que ela é já natural de berço, outros que ela pode ser desenvolvida, e aí vai uma infinidade de situações. E fazendo algumas pesquisas, fazendo alguns estudos, nós vimos que ela pode ser desenvolvida. Sim, pode. Mas dentro dos princípios kardecistas, ela pode ser desenvolvida com orientação dos espíritos e não forçada a ser desenvolvida. Isso é importante que a gente entenda. Bom, e o meio? Se o médium está num local onde não existe muita afinidade com a doutrina espírita, se as pessoas ali não têm muito gosto com a doutrina espírita, vai existir, logicamente, uma barreira, uma dificuldade. Se ele está num local onde já tem mais predisposição para o espiritismo, ele vai ter mais facilidade. Mas os espíritos sempre têm recursos para colocar determinadas barreiras. Mas tudo a gente sabe que existe o limite. Porque muitas das vezes a comunicação, para se processar, ela vai ter que passar pelo crivo dos conceitos psíquicos do médium. E como a nossa mente, uma interferência do que nós sentimos, do que nós pensamos, mas todas as mentes que estão ao nosso redor, as coisas ficam mais difíceis se nós estamos no meio onde as pessoas não aceitam a doutrina, não aceitam as comunicações. Se nós estamos no meio onde as pessoas aceitam, entendem, querem entender, querem aceitar, quanto mais mentes tiverem essa predisposição, mais fácil serão as comunicações. Mas isso por si só não é uma barreira. Isso é um agente limitador, mas não é um agente bloqueador. Mas, para o médium fazer as suas comunicações, receber as suas comunicações e fazer o seu trabalho, ele deve estar num local de recolhimento. Um local apropriado para que aquele trabalho seja feito de uma forma mais condizente possíveis com a sua necessidade evolutiva, com a sua predisposição a crescer em informações e de acordo com as suas condições fisiopsíquicas e do meio ambiente também, que vai ser muito importante. Portanto, Kardec recomenda que a doutrina não deve ser exposta à praça pública, aos shows, porque os espíritos não gostam muito disso. Ele deixou assim. E hoje nós temos a informação que nesse momento pode ocorrer determinadas interferências que a espiritualidade prefere deixar para nós que não é bom. E quando eles falam não é bom, a gente tem que acatar e entender que tudo deve ser tido e observado com muita cautela quando se trata em comunicação espiritual e com muita responsabilidade. Porque muitas das vezes aquela pessoa que está lá, naquele ambiente, que vai receber, que vai ver, que vai estar olhando aqueles fatos, aquilo não vai ser muito instrutivo para ela. Pode até causar mais medo do que benefício. Portanto, tudo que nós vamos fazer em termos de doutrina, temos que ter alguns cuidados básicos para que as coisas aconteçam naturalmente. Primeiro, o meio em que se acha o médium exerce alguma influência nas manifestações? Todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam para o bem ou para o mal. Então, nós estamos sempre cercados por espíritos. Ponto. Esses espíritos podem ser bons, esses espíritos podem ser ruins. E essa diferença, isso que vai fazer a grande diferença das pessoas saberem vivenciar aquilo que se predispõe a fazer. Como nós queremos trabalhar dentro dos princípios
da doutrina espírita, como nós queremos realizar o nosso trabalho no bem, como nós queremos fazer o possível para que o bem seja realizado sempre. À medida que a gente vai procurando se inteirar dessas informações, a gente vai buscando sintonizar com os espíritos bons, a gente vai procurando sintonizar com aqueles espíritos que nos orientam o caminho, que nos dá as grandes oportunidades de realizarmos um trabalho edificante. Portanto, todos nós, aqui na Terra, quando estamos caminhando, precisamos entender que a vida física e a vida espiritual, elas são contínuas. É uma continuidade. Você saiu de uma vida material, desencarnou, foi para o plano espiritual, tal qual você desencarnou. No plano espiritual você fez alguns progressos, aí você volta para o corpo físico, com somatório do que você foi na encarnação anterior, mais o que você aprendeu no mundo espiritual, aí você começa uma nova caminhada. E à medida que você vai sintonizando com o bem, você vai se desligando de quem você foi para formar quem você será nos futuros que te esperam. A gente fala nos futuros porque tem o futuro dessa existência e o futuro no plano espiritual, mas o futuro da próxima existência. Então todos esses três futuros estão juntos, interligados, de acordo com a nossa conduta ética e moral, com a nossa postura mental. Nós vamos criar, nós vamos plasmar para a nossa próxima existência. Portanto, devemos desenvolver uma grande compaixão pelos que erram, pelos que sofrem, por aqueles que passam as maiores dificuldades por terem riqueza demais e não fazer o bem, ou por aqueles que passam por muitas dificuldades por estarem na extrema miséria. À medida que a gente desenvolve essa compaixão, esse sentimento de amor por aqueles que estão em situações extremas, a gente já começa a nos preparar para estarmos em uma melhor condição na vida próxima e também para recebermos melhores mensagens. Tenhamos, pois, sempre em mente a necessidade da compaixão por aqueles que sofrem, por aqueles que estão em situações difíceis. Não podem os espíritos superiores triunfar da má vontade do espírito encarnado que lhes serve de intérprete e dos que os cercam? Podem quanto julgam conveniente. Isso aqui é o seguinte: se o espírito superior precisa do médium, ele pode criar um mecanismo de afastar todos aqueles espíritos levianos, falsos, hipócritas que estejam em torno do médium, médium preguiçoso, de má vontade de fazer os trabalhos. Ele pode injetar sua força de vontade, sua disposição, os seus conhecimentos ali naquele médium para passar as mensagens ou para fazer aquele médium produzir alguma coisa que ele precisa. Podem, quando julgam conveniente e conforme a intenção da pessoa que a eles se dirige. Já o dissemos, os espíritos mais elevados se comunicam, às vezes, por uma graça especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio, mas, então, eles se conservam completamente estranho ao fato. Aqui, a gente precisa de entender que sempre vai existir a mensagem superior. E como coloca o médium e o meio, mas então estes se conservam completamente estranho ao fato. Se está quem está mais próximo, então é o médium e o meio. Quantas vezes a gente vê as pessoas, às vezes, fazendo um discurso que você sabe que ele não está sentindo aquilo que ele está falando. Ele está falando aquilo ali, mas ele está sentindo outra coisa. A gente capta isso na forma da pessoa falar, na forma da pessoa se expressar. E quando a pessoa fala que ela vivencia aquilo que ela fala, aí as coisas mudam completamente de situação, a emanação energética dali muda completamente. Portanto, os espíritos superiores, eles podem chegar num meio onde as pessoas não entendam bem aquilo que ele quer passar, ou às vezes até entendem, mas como não é interessante para eles, eles fazem de conta que não entendeu. No livro Iniciação à Viagem Astral, o Miramês relata vários casos assim, quando os espíritos chegam em determinadas igrejas protestantes e induzem o pastor a falar de uma forma muito inspirada e ele percebe que ele foi longe demais, que ele falou algumas coisas que ele não poderia falar, que a comunidade pode não gostar dele ter falado aquilo ali. Então,
Ele sabe que ele falou, ele entende que ele falou coisas importantes, mas ele está amarrado a um conceito do meio onde ele está, que ele se sente incomodado por ter se expressado daquela forma. Portanto, os espíritos vão lá e dão um recado, mas nem todos param para pensar naquela situação ou param para pensar de forma negativa e não positiva como deveriam pensar. O fanatismo religioso é um problema muito sério. Aliás, não é só fanatismo religioso, fanatismo em tudo que se vem a fazer. Nós temos que estar sempre refletindo em como estamos agindo, como estamos interagindo com as informações que recebemos, para nós colocarmos na balança aquilo que podemos dizer, isso aqui é verdade, ou aquilo que nós podemos dizer, isso aqui é uma verdade. Sempre é importante fazermos essa diferenciação. Criar fanatismo, lembra que eu falei agora há pouco? Nós estamos linkados à vida passada, tanto como espírito quanto como encarnado, e estamos nos linkando com a vida futura, tanto como espírito como encarnado. Se nós não nos prepararmos para sermos mais moderados nos assuntos mais contundentes, a gente chega lá na frente preso a conceitos que às vezes não são úteis mais, mas a gente não vai se libertar daquilo ali. Isso é complexo. Mais para frente a gente vai abordar mais vezes esses assuntos. Vamos fazer palestras mais específicas, mas a gente tem que terminar as obras da codificação. São 5 livros e a gente ainda está no livro dos médiuns. Os espíritos superiores procuram encaminhar para uma corrente de ideias sérias as reuniões fúteis. Os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a presença deles é inútil. Mas vocês acham que dentro dos congressos nacionais de qualquer país não vai existir espírito superior, mesmo sabendo que eles não vão ser acatados ali dentro? Lógico que eles vão. Eles não podem nos deixar à mercê das trevas, mesmo sabendo que eles não vão ser bem recebidos ali, não vai ter campo de percepção para eles. Mas eles vão para tentar fazer algum tipo de proteção. Nos meios poucos instruídos, mas onde há sinceridade, de boa mente, vamos. Ainda mesmo que aí só instrumentos medíocres encontraremos. Não vamos, porém, aos meios instruídos onde domina a ironia. Bom, dentro de um laboratório de uma faculdade, que tipo de espírito vai estar lá? Então nós precisamos saber como nós estamos portando se nós estivermos dentro de um laboratório de uma faculdade. Se nós estivermos dentro de um congresso de um país, qual tipo de sentimento nós vamos estar ali? Para que tipo de espírito nós vamos atrair ou que tipo de espírito nós vamos repulsar dali? Portanto, cada lugar que nós, como espíritas, estivermos, mesmo que não formos exercer a mediunidade, temos que saber que poderemos ser instrumentos bons ou maus. Depende daquilo que a gente sente, pensa e faz. Então, nós temos que procurar saber como que nós estaremos nos portando dentro dessas situações. Se a gente vai falar para um público que vai reagir com ironia, já sabemos que os espíritos superiores não quererão estar ali. A menos que eles tenham por missão lançar ali alguma semente do bem para aqueles espíritos, mesmo que sejam hipócritas, mesmo que sejam irônicos, debochados, comecem a pensar nas consequências de sua vida. Portanto, dentro dos laboratórios das faculdades, dentro das salas de aulas das faculdades, por mais que não exista predisposição a ter fé em Deus, que infelizmente as pessoas começam a se instruir, eles começam a se afastar de Deus, com raras exceções, os espíritos superiores têm uma certa dificuldade, mas não quer dizer que eles vão deixar aquelas pessoas ao léu. Mas para uma reunião mediúnica, eles irão procurar pessoas que tenha predisposição a fazer o bem, que tenha predisposição a agir com a forma mais séria, mais idônea. Em tais meios, é necessário ser falho aos ouvidos e aos olhos. Esse papel dos espíritos batedores e zombeteiros convém que aqueles que se orgulham da sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. Bom, como a gente já fez várias indagações e várias reflexões importantes, não estão erradas, aqui ele está mostrando para a gente uma outra versão, um outro lado importante que a gente também tem que observar.
Nos meios irônicos, né, é necessário se fale aos ouvidos e aos olhos. Esse papel aos espíritos batedores e zombeteiros. Esse é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. Então, se as pessoas querem brincar, vai ter aqueles espíritos daquela forma. Podem até estar sendo monitorados, e normalmente estão, por espíritos superiores. Convém que aqueles que se orgulham de sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. Portanto, às vezes a gente vê pessoas com grande conhecimento, assim, estudando, fazendo envolvidos em pesquisas, indo por caminhos que a gente fala assim, meu Deus, será que ele não se tocou ainda que está no caminho errado? Será que ele não se toca que está tomando uma atitude muito equivocada? E às vezes as pessoas seguem por determinados protocolos, cumprem determinados protocolos. Por mais que que sejam instruídos, por mais que nós queiramos passar para eles determinadas informações, eles acham que só deles está certa. Na área da saúde isso é muito comum. Só a opinião deles está certa, nenhuma outra. Está aqui. Se ele quer achar que só ele tem todo o conhecimento, cai na mão de espíritos menos instruídos, menos adiantados. Portanto, nós temos que estar sempre atentos como nós nos portamos diante de determinados fatos, determinadas situações, e nós temos que estar sempre dispostos a aprender. Seja qual ciência você quiser estudar, administração, física, homeopatia, que são aquelas que têm trazido grandes inovações para a humanidade, eletrônica, que é outra que tem saltos maravilhosos de conquistas tecnológicas. Nós temos que procurar, observar com atenção. E às vezes as pessoas pensam assim, mas por que você tem essa informação, que João tem essa informação e José não tem? E fica achando que José tem que ter aquela informação porque José tem mais títulos. Mas João é mais dedicado. Ele não teve oportunidade de ter os títulos, mas ele é mais dedicado do que José. Os nomes a gente cita aqui apenas por exemplos, que são nomes bastante comuns. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Quem é mais dedicado àquilo que os espíritos superiores querem? Aos espíritos inferiores é interdito o acesso às reuniões sérias? Não. Algumas vezes é permitido assistir a elas, a fim de aproveitarem os ensinos que vos são dados. Mas conservam-se silenciosos, como estouvados numa assembleia de gente ponderada. Nós temos que sempre entender esse detalhe, que a força magnética dos espíritos superiores influencia muito na forma com que vai comportar aquela reunião. Lógico que eles não podem fazer mágica, mas vai ter sempre uma condição de moderação. Portanto, nas reuniões sérias, quando se predispõe a fazer o trabalho mediúnico sério, sempre tem limites para que determinados espíritos não adentrem ali, não possam entrar ali, e aqueles que adentrarem serão atendidos dentro de uma ordem muito bem delimitada por parte daqueles espíritos que trabalham naquela reunião. Todos nós precisamos ter consciência de como estamos nos portando onde quer que estejamos. O sentimento mais elevado, o sentimento de compaixão pelos que erram, pelos que caem, tem que predominar sempre. E as pessoas, às vezes, tentam condenar, do ponto de vista deles, aquilo que eles não dão conta nem de entender. Então, antes de nós condenarmos, precisamos aprender a entender, a termos compaixão. Porque isso é que vai fazer com que a gente nos elevemos na condição de espíritos mais equilibrados, mais preparados para as realizações da paz, do amor e da fraternidade dentro do nosso coração. Tenham compaixão dos que sofrem. Tenham compaixão daqueles que caem no lodaçal
de qualquer uma das iniquidades humanas, que é uma das formas de você crescer e se aproximar de Deus. Nós só vamos atingir a perfeição como soubermos compreender as dificuldades de cada um e sabermos que nós temos um limite para ajudar. Nós temos um limite para realizar o bem. E quando começarmos a fazer de boa mente as realizações desse bem, então, esses pobres espíritos que caem nos seus processos mais loucos do processo evolutivo, das obsessões mais cruéis, das fascinações, ou até mesmo caem por necessidade econômica e de manter a vida. Quanto mais nós aprendermos a termos compaixão por eles, mais simpatia dos bons espíritos atrairemos. E isso fará a grande diferença para o nosso processo evolutivo quando chegarmos no plano espiritual. Porque chegando lá, nós seremos aqueles que já compreendemos que muitos espíritos sofrem porque caíram. E se eles caíram, estendamos as mãos para que eles possam se erguer. Que sejamos instrumentos daqueles que queiram se erguer, onde queiramos estar, onde estivermos. Então, se nós estivermos numa assembleia de pessoas que querem debochar e zombar, sejamos sóbrios, mantenhamos a serenidade. Se estamos numa assembleia onde as pessoas, assembleia, ou seja, grupo de pessoas, onde as pessoas se sentem dono da verdade, saibamos ouvi-los e dar nossas opiniões ponderadas, sem discussão. Porque aí nós os induziremos a pensar. E um dia, eles estarão prontos e dispostos a serem partícipes, a serem construtores dos trabalhos edificantes do bem.